Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast semanal da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Eu sou o Cadu Pedreira e nessa entrevista que dividimos em 2 episódios, Felipe Wasserman, nosso sócio e head de marketing, conversa com Eduardo Rigonati, sócio fundador da Astela, um dos mais destacados fundos de venture capital do país. Na sequência, além do Felipe e de mim, teremos a presença de Paulo Sareta, líder da equipe de Transaction, e de Álvaro Pacheco, head de operações, para um bate-papo sobre o que o Rigonati nos contou. No mundo dos negócios, das empresas, o resultado do que você faz depende 52% do talento e 48% da sorte. Tem um fator de sorte, mas se você não estiver preparado para a oportunidade quando ela bate na porta, você deixa passar. Timing, sorte, conta muito nesse mundo de M&A. Mas oportunidade com time e preparação, isso faz transformar a sorte em sucesso. Grande Rigonati, você já famoso da Astela, podcaster famoso, mas conta um pouquinho como você chegou até aqui, qual é o início da sua história? Bom, uma história longa, né? Eu vou fazer 50 anos esse ano, então tem um chãozinho, nasci no ano do tricampeonato. Em 70, eu cresci em São Paulo, vim de uma família, de 2 famílias muito simples, muito pobres, onde educação e empreendedorismo eram as ferramentas utilizadas, né, para sair da pobreza. Meu pai empreendeu muito cedo, com 20 anos ele montou a primeira loja dele, logo quando eu nasci, e foi uma ferramenta que tirou toda a família dele da pobreza, né, uma família grande, italiana. Então, convivo com o empreendedor e com trabalho, com varejo, com vendas desde muito cedo. Fui trabalhar quando eu fui fazer faculdade, fiz administração no Mackenzie, e depois que eu me formei, eu já achava que eu já sabia tudo que havia para saber. Tentei tomar conta do negócio da família, meu pai falou não, nem pensar. Brigamos, eu fui embora, fui fazer MBA em Colômbia, cheguei lá em 95, sou da classe de 97. Inicialmente eu queria fazer investment banking, era um sonho. 2 semanas antes de eu me formar, eu conheci um cara que era executivo da Lucent Technologies, que há 25 anos atrás era quase que o Google, né? A Netscape e a Lucent eram as 2 coisas mais quentes que tinham em Wall Street. E fiquei lá na Lucent 2 anos nos Estados Unidos, New Jersey, Chicago, Atlanta, Miami. Vim para o Brasil na época da privatização para fazer BizDev, né? Que é a parte de desenvolvimento de negócios, que vai desde você fazer grandes contratos até M&A, até investimentos, né? Então, acho que vivo nesse mundo de transação, né, de BizDev já há 25 anos. Saí da Lucent em 2002 para montar o que veio a ser a Cicerone Capital, né, uma boutique de M&A focada em telecom e de tecnologia. Tivemos aí 5 anos incríveis, né, fizemos quase todos os deals de TMT no Brasil naquela época, mas faltava um pedacinho, né, essa coisa da transação, ela da caça, né, constante do M&A, ela é cansativa, e tinha esse sonho, né, de fazer uma coisa proprietária, de investimento, de longo prazo, aonde os pilares do business development do M&A fossem parte, mas que o business não fosse o business de M&A, né? E aí veio a ideia de fundar a Astela. Eu e a Laura fundamos a Astela em 2008, demorou 2 anos, a gente achou que fosse ser fácil captar um fundo, 2 anos para chegar em lugar absolutamente nenhum, nem a minha família investiu. E aí a gente começou a investir o dinheiro que a gente tinha. A gente tinha 5 milhões de reais, eu e o Martino começamos a investir meio como anjo. Investimos em 11 empresas, dessas 11 empresas, 4 foram vendidas. A Ciatec, o Portal Educação para o UOL, a Dualtech para a Divio, a Naveg para o Buscapé. A gente ganhou dinheiro, os empreendedores ganharam dinheiro. A gente montou um segundo fundo em 2014 com a ajuda da Spectra, que foi o nosso primeiro investidor institucional. Fizemos mais 7 investimentos, investimos na Resultados Digitais, na OMI, na ClickSign. Fomos dando certo, montamos o fundo 3 de 100 milhões de reais em 2017, fizemos 13 investimentos com esse fundo, Salve,
troco simples, grão, bom para crédito, Exact Sales, Kenobi, Livans, que foi o último investimento do fundo, Salve, Culture Rocks e Dr. Jones. E fechamos agora, no meio da crise, o nosso quarto fundo, um fundo de 400 milhões de reais, sempre com a mesma tese, né? Early stage, seed investment, investir em empreendedores que acreditam no crescimento rápido, acelerado, mais eficiente, com inteligência e máquinas, né? Acho que essa é a nossa grande configuração. A loja do seu pai ainda está bem? Ele não deixou você tocar? Está bem? Ele faliu, mas os meus tios continuaram e a escala hoje é um grande negócio. Eu faço parte da família que faliu. Que é um grande negócio, é ótimo. Mas você no começo você falou sobre criar alguma coisa proprietária, né? Que hoje é o sonho e é o grande diferencial. E você é uma pessoa muito estudiosa, já copiei várias dicas de livro, depois eu vou perguntar sobre isso no final. Mas quando você define uma coisa própria, prioridade, você fala muito sobre investir no empreendedor. Mas o que seria essa base inicial da proprietária? Por que você acha que esse primeiro fundo, quando você estava começando, nem conseguiu dinheiro, você conseguiu vender 30% das empresas investidas, assim, que é um número gigantesco? Como você acha que isso aconteceu? Foi sorte? Foi foco? O que você aprendeu nesse início que você usa até hoje e como se desenvolveu a partir disso? Eu acho que tem muita sorte, né? Eu acredito muito no modelo mental do Malbusan. Já fica aqui a primeira dica de livro, né? Success Equation. O Malbusan, ele estuda já há 20 anos a diferença do que é talento e do que é sorte no mercado financeiro. O primeiro paper dele chamava Untangling Skill and Luck, é um paper de 98, se não me engano. E basicamente o que ele coloca é que a gente, no mundo dos negócios, das empresas, é um ambiente onde o resultado do que você faz depende 52% do talento e 48% da sorte, né? E as coisas incríveis acontecem quando você está no máximo do talento e você consegue o máximo possível de sorte. E a única coisa que a gente tem para fazer é treinar para ser o melhor possível e ter um processo para lidar com a sorte, né? Então, acho que é isso um pouco do que eu e a Laura a gente vem fazendo desde o começo da Stella, estudando, treinando, praticando. Eu acho que mesmo sem ter dinheiro lá no começo, a gente gostava de mentorar, de estar junto com os empreendedores, e mentoria é um treinamento, né? Você está lá batendo bola, você está fazendo futsal, para a hora que chegar a hora do campeonato no campo, você está pronto, né? Então, a gente bateu muito futsal, né? Eu sou mentor da Endeavor desde 2000, dediquei muitas horas, sempre com essa perspectiva de deliberadamente estar treinando, né? Que acho que é uma coisa que veio da minha fase de músico, né? Que eu treinava 10, 12 horas por dia, e talento só vem com prática deliberada. E o que a gente fez foi isso, foi treinar, praticar, a exaustão. Qualquer empreendedor que quisesse conversar com a gente sentava, conversava, porque aquilo era, né, uma maneira da gente ir praticando e construindo talento. E quando você constrói talento, você se permite ter sorte, né? Que foi o que eu acho que aconteceu e tem acontecido com a gente por enquanto. Interessante, né? Todo mundo tem sorte em algum momento. Você tem que ser bom, você tem que ter talento para aproveitar esse momento, basicamente. Exato. Todo mundo fala, aquele cara foi sorte. Sorte todo mundo tem em algum momento, talvez você não tenha aproveitado. Esse é um ponto interessante. Quando a gente fala de, hoje, o mundo de investments, né, hoje acaba sendo muito focado em empatia com o investidor e algum múltiplo de faturamento, EBITDA e tudo mais. Mas, obviamente, é muito mais do que só isso, né? É além de empatia, é além de só múltiplo, tem outras coisas no meio, assim. O que desde o início, o que você olha, e o que você olhava e que hoje você fala assim, putz, eu olhava isso muito errado no passado e que agora faz sentido, e como o seu tipo de foco mudou em relação a segmento, em relação a pessoas, como isso foi mudando com o tempo? Dizem que tem 5 passos, né, para você chegar na proficiência como venture capital, e que esses 5 passos eles tomam mais ou menos uns 30 milhões de dólares, né, que é o custo de treinar um investidor. Acho que a gente sempre começa com a ilusão de que a gente vai achar a próxima tecnologia, né? E aí a gente aprende que não é isso. Aí você fala, bom, se não é a tecnologia, é o empreendedor. Aí você investe na tecnologia certa, no empreendedor certo, mas mesmo assim dá errado. E aí você aprendeu que falta o modelo de negócio.
Aí você investe na tecnologia certa, com o empreendedor certo, com o modelo de negócio certo e mesmo assim dá errado, né? Você aprende que falta outras coisas além disso. Às vezes é momento, às vezes né, o mercado. E acho que quando você chega num ponto que você consegue entender que alguns elementos você controla e outros você não tem ideia do que são, né, o que o Taleb chama de unknowns, e que é o cisne negro, que é o cisne negro, né? Você tem que se expor, né? Ir criando call options para ir se expondo às coisas, para que se aparecer coisa que você não conhece, você está no lado benéfico e não no lado nefasto, né? O lado nefasto é você fazendo put options, né? Você apostando contra, e o contra não vem, você dança. Por isso que o mundo do venture capital, especialmente, ele é muito calcado em cima desse conceito do Black and Scholes, de call option, de você ir buscando as melhores opcionalidades para que você tenha um ponto de partida onde, se o máximo que você tiver for talento, você ganha dinheiro. E se, além do talento, você tiver sorte, você ganha muito dinheiro. Eu acho que isso é o máximo que a gente pode fazer. A gente fala muito, tem umas máximas assim que a gente ouve muito assim, desse negócio do manter força, talento e tudo mais, mas tem muitos casos que você está jogando o talento na coisa errada. E saber desistir e mudar é uma coisa que as pessoas... A palavra desistir no Brasil é uma coisa muito negativa, pesada, né, que as pessoas não gostam de falar, mas saber desistir, saber mudar é uma das coisas mais valorizadas, deveria ser uma das coisas mais valorizadas. Assim. Tem algum case seu que você investiu por um lado e foi para outro, ou que você aconselhou ir para outro e não funcionou? Tem alguma que você tem orgulho de ter saído na hora certa? Tem algumas histórias dessas? Assim? Porque eu acho que falar sobre desistir é um tabu no Brasil e não deveria. Então, é sempre legal puxar isso para esse lado. Eu acho que a pergunta ela é incrivelmente importante, né? Se não a mais importante, e ela é muito difícil de endereçar. Acho que tem esse ditado, né? Que quando você é bem-sucedido, você é perseverante. Quando você é fracassado, você é cabeça dura. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? É muito difícil distinguir o ponto. Acho que a minha melhor referência para isso que eu uso na minha vida pessoal é um livrozinho chamado The Deep, e acho que a provocação é justamente essa, né? Ou seja, sempre que eu estou no meio da floresta e eu não sei se eu vou conseguir chegar lá no topo da montanha, a pergunta é: se eu chegar no topo da montanha, eu vou ser o melhor possível? Vou ser o melhor, ou é melhor eu parar por aqui, voltar e procurar uma outra montanha, né? Então, acho que essa é uma pergunta muito difícil de se fazer. Acho que, usando o nosso próprio caso como Astela, né, a gente demorou demais para escalar. Eu já teria falado para o Edson de 5 anos atrás que estava na hora dele desistir. Já teve casos de empreendedor que eu falei para desistir que não ia dar certo e deu muito certo. ClickSign é um grande exemplo, né? Enchi o saco do Kramer que ele tinha que parar, que não ia dar em nada, e o cara está bombando. Já teve outros casos que a gente conseguiu falar, olha, está na hora de parar, e o empreendedor parou. Então, assim, a gente não consegue ainda dar 100% de causa e efeito nas nossas opiniões de quando que a gente acha que tem que parar. Já erramos para o bem, já erramos para o mal, já deixamos de acertar, já acertamos. Então, a gente tem outcomes nos 4 quadrantes, né? E eu não consigo te dar, assim, um algoritmo de correlação com o nosso modelo mental. O que eu acho que a gente tem procurado fazer é ajustar esse modelo mental para que a gente consiga aprender com ele ao longo do tempo e fazer pequenas mudanças nele. Outra coisa que eu acho que é a parte mais proprietária sua, pelo menos para quem vê de fora, para quem conhece, é a questão da máquina de venda, do seu potencial de multiplicador de negócios, né? E máquina de venda parece um termo muito marqueteiro, né? De coisa assim, mas ela tem uma ciência atrás e é importante, assim. Explica um pouco o que é essa máquina de venda, por que você escolheu essa definição, que é uma definição de foco, e que era uma explicação sua por isso, e se você sempre olhou máquina de vendas como prioridade ou é uma coisa nova nas suas avaliações? Acho que eu começo talvez com um macro princípio, né? O próprio Taleb, ele diz que para sistemas complexos, onde o resultado ele depende de muitas variáveis, que o máximo que você pode fazer é escolher uma variável. E o que a gente tem feito dentro da complexidade de se criar uma empresa
foi reduzir a totalidade das complexidades em uma variável. Acho que essa é a nossa grande aposta. E a variável que a gente acredita ser a variável determinante é do canal de distribuição, né? Você tem um canal de distribuição que seja proprietário, que tenha causa e efeito e eficiência de capital. E essa é a tese por trás da máquina de vendas. Óbvio que ela não começou assim com uma tese tão bonita, né? E declarada do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Ela começou com um talento natural. Eu, de novo, por ter nascido numa família de varejista, onde o que meu pai mais ensinava era saber vender, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito recatada, muito isolada. Meu pai falava assim, você não vai ser nada na sua vida se não souber vender, né? Então, fiz curso de Polito, fazia todos os cursos de vendas possíveis e imagináveis no Sebrae, ficava na frente da loja vendendo. No MBA fiz curso de venda, na Lucent fiz curso de venda. Então, fui desenvolvendo o que, né, o meu pai, que me influenciou muito, dizia que era o que eu tinha que fazer para ser alguém na vida, e é o que eu tinha para oferecer para os empreendedores, né? Então, acho que foi assim que começou, foi com uma natureza minha, né, de estar inserido no mundo de vendas, e a sorte de ter encontrado o Eric Santos no meu caminho, né, da Resultados Digitais. Quando eu conheci o Eric, ele ainda tinha uma empresa que chamava System Marketing, né, não chamava ainda Resultados Digitais. Ele me apresentou para um investidor americano que chama David Scott, do Matrix Partners, que foi o cara que construiu, junto com o HubSpot, essa teoria da máquina de vendas, né? E ali eu falei, nossa, tem um cara aqui que escreve, né, uma metodologia para aplicar aquilo que eu já vivia na prática, né? E é isso aqui que eu quero. Tanto eu e a Laura, a gente se agarrou nisso e foi em cima disso que a gente construiu a nossa tese, o nosso modelo proprietário de enxergar o mundo. A gente tenta completar essa máquina de vendas com produto, customer success, talento e governança, que são as outras máquinas que a gente acha relevantes para suportar a estratégia de distribuição das empresas. E quando você está avaliando uma empresa que tem esses múltiplos, então, tudo que você fala é muito para o futuro, né? Que é super interessante. A máquina de venda mostra muito onde você quer chegar, onde você pode chegar. Se investir isso. Nos seus cálculos, quando vem uma ideia e você decide o quanto investir e por quanto investir, as suas análises são muito baseadas no futuro ou é baseado É óbvio que a empresa ainda está num estágio não tão grande, mas é muito mais baseado no potencial ou é baseado no que foi criado? Como você faz esse mix para calcular o quanto colocar, o quanto vale? Eu acho que a base teórica é Black-Scholes, né? É a teoria da opcionalidade das opções. A gente enxerga um base rate, né? Ou seja, do ponto de vista estatístico, a gente parte do princípio que de cada 1.000 empresas que recebem anjo, só 100 chegam no seed, 25 na série A, 12, 6, 3 e 1 vira unicórnio, né? Então, a partir dessa base estatística, o máximo que a gente consegue fazer é calcular a chance da empresa, no estágio que ela está, chegar no próximo, vis-a-vis esse base rate, versus o payout dessa fase. Então, o nosso primeiro trabalho é identificar exatamente em que estágio que o empreendedor está. A gente brinca muito com essa coisa do Everest, né? Então, o aeroporto é o anjo, pre-seed. O Basecamp é o seed, P1, P2, P3, P4, Summit. Se eu estou ali no Basecamp, eu sei que para sair do Basecamp para o P1, mais ou menos é preciso de uns $2 milhões, mais ou menos 18 meses. Então, eu sabendo o esforço que tem que ser aplicado para sair daqui e chegar lá, sabendo do esforço médio necessário, quantidade de dinheiro, a gente consegue fazer uma aposta e dizer, se o mercado faz isso com 25% de chance, eu acho que eu tenho 33%, 34% de chance. Com $2 milhões, estou comprando uma opção, né, que tem um strike price melhor do que o mercado tem e é assim que a gente precifica. Que aula, hein? Felipe, você mandou muito bem aí, cara, na entrevista. Ele é um cara com muito conteúdo, né, já com muita história, e é interessante ouvir essa história dele, né? Esse passado, eu não conhecia esse começo de vida aí da família italiana que nasceu e cresceu em cima de um comércio, né? Eu achei assim, esse é um conteúdo que dava para ficar a tarde inteira ouvindo, acho que deve ter assunto para a tarde inteira, mas assim, o que me chamou muita atenção, mais na parte de processos, assim, é que ele falou que além de a questão da empatia, né, com os empreendedores e de sorte também,
eles mexem muito com estatística e com essa teoria da máquina de venda, do crescimento, né? Imagina a quantidade de empresas que não chegam lá para as telas pedindo investimento, etc. Então, se ele não tiver realmente essa questão de estatística, de um processo muito bem desenhado, o tempo e o custo que ele vai gastar seriam imensos. Então, realmente, deve ser um negócio, assim, é muito interessante a metodologia dele. Até porque é o momento em que ele entra nas empresas, né? É um momento muito inicial e que as variáveis são muito difíceis, né, de se medir. Ele comentou a questão dos 5 passos do investidor, isso é bem interessante, porque empresas nesse momento, você tem muita variável que pode dar certo, que pode dar errado. Isso eu vivi e esse fator sorte é uma coisa interessante. Eu achei muito bom esse ponto da sorte aí, né? O percentual da sorte, você está preparado. Ao mesmo tempo que eu vendi a empresa, eu tinha ali 2 meses de caixa para manter a operação se tudo desse errado. Então, não poderia ter acontecido no melhor momento, né, de focar. Então, só que a gente estava preparado porque a gente já tinha vivido coisas negativas em relação à M&A, à venda. Então, realmente, você tem um fator de sorte, mas se você não estiver preparado para a oportunidade quando ela bate na porta, você deixa passar. Acho que nós mesmos aqui dentro, né, Cadu, já vimos até casos de empresas nossas aqui que mais 1-2 meses se demorasse mais 1-2 meses o M&A, a operação teria encerrado, né? Então, realmente, a questão timing, sorte, conta muito nesse mundo de M&A. Todo mundo tem sorte em algum momento da vida, nem todo mundo é zerado. Mas você saber pegar a sorte e executar a sorte, estar preparado para esse momento de sorte, eu acho que esse é o grande diferencial que separa as empresas comuns das grandes empresas. Todas devem ter uma oportunidade específica, mas oportunidade com time e preparação, isso faz transformar a sorte em sucesso. Interessante como ele cita também o Taleb, porque eu acho que é uma pessoa que é uma referência em falar do aleatório, da sorte e do imponderável. E tem o Cisne Negro, mas tem um livro que eu gosto mais ainda, de que é Enganados pelo Acaso, e de uma variável muito difícil de decisão, de quando você começar e parar alguma coisa. Então, um dos grandes desafios de empreender é você saber distinguir, e sem ter a vantagem da perspectiva histórica, entre persistência e teimosia. Então, tem muitas coisas que você tem que chegar uma hora e dar um stop loss. E você tem a variável, esse negócio não está virando financeiramente, ou às vezes ele está virando financeiramente, mas o propósito se perdeu, a dinâmica do DNA original da formação da sociedade já não faz mais sentido. São questões que, apesar de terem estudos acadêmicos e ter fórmulas, mas tem um intangível que cada caso é um caso, e da difícil decisão, quando começar e quando acabar alguma coisa. E ele traz referências bastante interessantes sobre essa discussão. Sobre essa parte da sorte e do acaso, é interessante no exemplo que o próprio Rigonati falou, é o caso da ClickSign, né? Que ele deu a dica que tinha que parar, que era o momento de parar, e a pessoa estava preparada para dizer, não, eu continuo acreditando na minha ideia, o que é raro quando você ouve de uma pessoa super inteligente como o Rigonati, que afirma que está no seu momento de parar, e você fala, não, continua acreditando, e deu certo. Tem muitos casos que não dão certo nisso, mas esse foi um caminho que até pessoas como o Rigonati, que tem esse conhecimento e estudo, também não sabe prever o futuro, ninguém sabe, mas é legal também saber a hora de parar, né? Essa sorte que o ClickSign teve de continuar e dar certo, temos que lembrar que é a exceção e não a regra na maioria dos casos. Saber a hora para parar, ela é um ponto bem interessante, mas eu acho que a analogia que ele faz sobre, né, a montanha, de subir a montanha e achar, se eu vou chegar lá, eu vou ser o melhor, isso tem que estar no DNA do empreendedor, né? Mas muitas vezes você bate a cabeça na parede, e aí às vezes precisa ter alguém para dizer, cara, chega, porque senão você vai até se machucar. E Cadu, me ocorre 2 casos, um da Post-it e outro da Pixar, e a Post-it foi uma cola que deu errado, e alguém teve a sacada de pegar essa cola ruim e transformar num produto que é um papel que era para ficar pouco tempo colado. Um outro exemplo que me vem é a Pixar, onde o Steve Jobs investiu achando que ia ter uma plataforma de DTP de vídeo e acabou herdando um modelo disruptivo em animação digital. Então, eu acho que tem uma coisa também difícil do empreendedor de entender que o caminho, e aí a gente volta para persistência e teimosia ou visão, de que entender de que aquele desenho que existia não resolvia aquele problema, mas sim outro problema. E ter a iniciativa, sem a vantagem da perspectiva do tempo, de fazer essas escolhas.
Esse foi mais um episódio do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp, 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. No próximo episódio, que vai ao ar na próxima segunda pela manhã, Felipe Wasserman continua sua conversa com Eduardo Rigonati. Te espero lá! Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. Aproveita que tá sem martelo. Eu só vou falar que a aula... Cara, não dá pra essa porra.